O Novo Testamento trabalha com dois tipos de batismos: o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas começou com o ministério de João Batista. Em Mateus capítulo 3 diz que João pregava no deserto e os homens vinham confessando, publicando seus pecados e eram batizados por João no Rio Jordão. E dentro desse ministério de João Batista, o próprio Senhor Jesus foi batizado. No Evangelho de Mateus também diz que Jesus, aos 30 anos, procurou João lá no Rio Jordão e foi assim batizado por João Batista. Aqui entendemos um princípio que, infelizmente, por falta de conhecimento, as pessoas têm distorcido. O batismo do Novo Testamento não é para criança, porque uma criança ela não tem consciência de pecado, ela não pode decidir o que ela quer, porque ela não tem ainda essa capacidade. Então Deus julga que uma criança, se ela partir ainda na idade recém-nascida ou até os 12 anos, alguns julgam, essa criança vai diretamente para o céu, porque ela não tem consciência de pecado e ela não pode decidir pelo bem e o mal, porque ela é inocente. Então entendemos pelo Novo Testamento que batismo é para os adultos que ouvem o Evangelho e decidem se querem ou não a salvação em Cristo Jesus mediante o arrependimento para o batismo. O batismo também ele fez parte do ministério de Jesus. Quando o Senhor Jesus começou a pregar, lá em João diz que Jesus, e seus discípulos, mais precisamente seus discípulos, batizavam muitas pessoas no lugar chamado Enom, onde tinha muitas águas. Então entendemos que o batismo também não é por aspersão, como alguns fazem. A aspersão é pegar a água e barrufar sobre a cabeça da criança ou da pessoa. Entendemos que o batismo cristão, bíblico, ele é para adulto e por imersão. Tem que haver água suficiente para que a pessoa seja submergida nas águas. Esse é o princípio que o Senhor Jesus passou, depois ele ensinou aos discípulos, e esse princípio passou primeiramente, foi para os judeus, o batismo de João foi para os judeus, Jesus no seu ministério batizou, depois esse batismo passou para nós, os gentios, para as nações. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele deu ordem para que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o Evangelho, e as pessoas que se arrependerem seriam batizadas, passar por esse princípio. Jesus fala que aquele que for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então entendemos que o batismo ele tem vários princípios. Quando uma pessoa decide se batizar nas águas, ela está mostrando para Deus que ela crê no Senhor Jesus. E também ela está quebrando uma aliança com o pecado, com a morte. E está fazendo agora uma aliança com Cristo Jesus. Ela está passando de um lado para o outro. Ela está externando a fé. Ela está publicando a fé dela em Cristo Jesus. Então o batismo nas águas é maravilhoso. E Jesus chama você. Se você crê em Jesus, você diz que crê, mas essa fé está dentro de você. Mas você precisa provar. Quando você decide se batizar, você está dizendo: Deus, eu estou provando para o Senhor que eu creio em teu Filho Jesus Cristo. E
quando isso acontece é maravilhoso. E o batismo com o Espírito Santo é Jesus quem opera isso, né? Enquanto o batismo nas águas somos nós, pastores e líderes, que batizamos as pessoas nas águas, já o batismo com o Espírito Santo não é o pastor, não é o líder, é o Senhor Jesus quem batiza a pessoa com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma tipologia na Bíblia de água, de rio. Quando a pessoa é batizada no Espírito, ela é submergida na presença de Deus. Ela é integrada ao corpo de Cristo Jesus. Aí acontecem todos os milagres espirituais e emocionais e físicos que a pessoa precisa, porque o batismo com o Espírito Santo é o poder do Senhor habitando agora dentro da pessoa, vivendo nela e levando ela para a eternidade. Se você não experimentou nenhum desses dois batismos, está na hora de você repensar sua vida. É sinal que você não se arrependeu dos seus pecados. E lá em Lucas 5,32 está escrito que o Senhor Jesus não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se você crê em Jesus, você não verá a hora de ser batizada nas águas, porque aconteceu comigo há 22 anos atrás, quando eu ouvi o Evangelho e criei em Jesus Cristo. Eu não vi a hora, a minha liderança, preparar o batismo nas águas para ser batizado. Foi maravilhoso, foi uma festa linda para a glória de Deus. Então Jesus chama você ao arrependimento. Se você não passou ainda por isso, vem experimentar. Creia em Jesus Cristo, porque só Ele pode te salvar. Mas é você que tem que crer, que buscar isso no Senhor, em nome de Jesus.